Essa é uma pauta multidisciplinar, a gente está para realizá-la já há algum tempo. E hoje a gente tem convidados muito queridos e especiais, porque a gente vai falar de dores nas costas. Quem nunca teve uma dor nas costas? Com a gente mais uma vez, ela que é presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, mais uma vez com a gente, Andréa Zácaro. Bem-vinda. Não, porque deixa eu contar para vocês, a Gafi e o Mico, eu apresentava ela como presidente da Sociedade Brasileira. Errei. Eu errei várias vezes e hoje me contaram que eu errei, depois de várias vezes. Sem problema. Associação. Lindona, bem-vinda. O mais importante é que você está com a gente, que você é sempre incrível. Lógico. E com a gente hoje o ortopedista Tiago Coutinho, doutor Tiago, bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez. Por quê? Para a gente amarrar esse assunto todo, a gente quis... Estão falando que você é o William Bonner aqui, então ele... Eu acho que ele já tinha percebido que ele tem alguma semelhança, né? Bem-vindo. Um pouquinho, né? Comentam isso com frequência, pelo visto. Não é verdade? Já estavam comentando. Agora, para a gente dar início aí para esse assunto, eu queria até começar com você, doutor, te perguntando o seguinte. Hoje as pessoas se queixam de dores na coluna, nas costas, mas não sabem identificar normalmente onde tem a dor, né? Falar, não, mas eu acordei, estava doendo aqui, mas estava doendo aqui. De fato, quando a gente fala de problemas e doenças comuns que podem causar dores nas costas, o que você acredita hoje que seja um fator que tenha complicado tudo isso e que cada vez mais as pessoas têm dores nas costas? O porquê de tudo isso, até antes da gente começar a falar que problemas são esses? Na verdade, a nossa evolução, a evolução do ser humano em si, ela fez com que esses problemas aparecessem. Né? A gente fica ereto sobre duas pernas. A gente vem de origem de onde a gente ficava em quatro patas, né, na verdade. Agora a gente fica em pé. Então, esse esqueleto axial, onde a gente tem a coluna, é sim um fator, vamos dizer, um local muito comum de problemas na coluna, de problemas em si. Tá. E com isso a gente desenvolve vários problemas em relação à coluna e o mais comum deles é a dor nas costas em geral. Que é até de uma má postura, a gente pode dizer assim. Existem várias causas que podem dar uma dor, a gente chama isso, a gente costuma dividir a coluna em alguns segmentos, a gente divide em cervical, dorsal e lombar, que são basicamente isso, e a gente tem mais dor na cervical e na lombar. Tá. E são várias as causas que podem dar a lombalgia, ou dor nas costas, ou a cervicalgia, dor no pescoço. Que nós vamos falar de cada uma delas, até por serem mais comuns. Mas aí muito me impressionou que a alimentação também está ligada a essas dores, Andréa. Na Sério? verdade, a ideia não existe um alimento que vá curar dor nas costas, né? Mas se pensar que a pessoa, primeiro, diminuiu o exercício, então a gente vai ter que ajustar as calorias em relação a isso. Mas muitas vezes as pessoas cortam demais e falta nutriente para você fazer a recuperação de uma inflamação. Tá. Então, se a pessoa está inflamada, ela precisa de alimentos que melhorem, de certa maneira, a resposta imune. Tá. E o que melhora a resposta imune, primeiro, é fazer células de defesa, que a gente precisa de proteína. De uma forma geral, a gente já falou de proteína algumas vezes, né? Então precisa ter a própria carne, peixe, frango, leite, derivados, para aumentar o teor proteico da dieta e auxiliar na reparação. Certo. Fora isso, tem alguns alimentos que são muito importantes. E a gente tem o próprio suco de uva ou vinho, por causa do resveratrol. Tá. A gente tem a curcuma, que é aquele amarelinho que a gente coloca para temperar, que é essencial para dores em geral. E o gengibre. Então, esse primeiro bloco que eu coloquei, os alimentos ali, eles são os mais interessantes quando a gente fala em dores articulares ou dores de inflamação. Mesmo dores musculares também? Mesmo dores musculares. A dor muscular, em particular, ela pode ser por falta de proteína para reparar todos esses tecidos e alguns micronutrientes importantes, como magnésio, cálcio, entre outras coisas que a gente já viu. Tem folhas verdes escuras, entre outros alimentos. O que eu trouxe aqui são alimentos que têm propriedades importantes por causa desses antioxidantes que eles fornecem. E aí cada um deles tem um em particular. A gente já vai contar de todos eles também, mas vamos falar primeiro de um primeiro caso. Inclusive a gente tem um vídeo para mostrar, né? Vou pedir então para o doutor Tiago, a gente vai até nosso plasma. Daqui a pouquinho eu já te chamo, Andréa, para a gente continuar falando da parte de alimentação. A gente tem um vídeo que começa falando, é da hérnia mesmo, né? A gente vai começar, inverteu então? Aqui uma hérnia lombar, então ficou a lombalgia. Ok. Porque a gente vai falar de lombalgia,
da hérnia cervical e a gente vai falar também de tratamentos e cirurgia. Vídeo na tela, então, vou pedir para o Dr. Tiago começar a explicar para a gente o que acontece quando a gente tem um caso aí, então, de lombalgia. Olha lá. Então, na verdade, o que acontece? Isso aqui está mostrando para a gente como que é a estrutura da coluna, que ela basicamente está para a gente para fornecer a base estrutural do nosso corpo e ela está ali para proteger os nossos nervos que saem e vão enervar todos os músculos que são responsáveis pelos nossos movimentos. Tá. Então, assim, esse vídeo explica como que funciona o disco intervertebral. Porque o que acontece? A coluna é formada por osso e disco. O disco, ele é tipo um amortecedor que a gente tem entre uma vértebra e outra, que faz com que a gente tenha essa função de amortecimento. Com o passar do tempo, com a degeneração do disco, ou conforme você gasta mais a sua coluna, a gente pode ter casos que podem levar a gente a uma hérnia de disco. Tá. A hérnia de disco é uma disfunção do disco e que ela pode, tudo que hernia, ela é o que não está no lugar certo. Então, se você olhar esse modelo aqui também, a gente tem um pedaço do disco que está para fora aqui. Isso tudo faz parte de um processo degenerativo com um evento que é essa herniação. E o que acontece isso? O que leva a isso? Leva a muita dor. Deixa eu mostrar só aqui, ó, vou mostrar qual, saulito ou carinho? Aqui, ó, agora tá perfeito. Você vê que aqui a gente tem os corpos vertebrais e entre eles os discos, né, que são os amortecedores. Tá. E aí, quando a gente tem um evento que sim é a hérnia de disco, que a gente viu no vídeo, e está vendo no vídeo, a gente tem uma saída para fora e isso vai causar o quê? Uma compressão no nervo e essa dor vai ser irradiada ou não. E aí, com isso, a gente pode ter algum ou não déficit neurológico, perda de força, sensibilidade, alguma coisa no sentido. Então, mas isso é uma evolução já da doença degenerativa. Exatamente. Era o que eu ia te perguntar. Então, o paciente, para chegar na hérnia, ele pode sofrer aí muito tempo de dores, né? Acordar com dor, vou fazer tal coisa, sinto tal dor, e ainda assim não está com a hérnia. Exatamente. Isso que você está me perguntando, que é a dor lombar propriamente dita, ou a dor cervical, ela é a segunda maior causa de visita ao médico no mundo inteiro. A primeira só doenças cardiovasculares e a segunda dor nas costas, propriamente dita esse geralzão. A grande maioria desses problemas não chega numa hérnia de disco. Tá. A gente consegue ver antes e assim, a principal queixa, a maioria não vai ter uma hérnia de disco. Mas a dor nas costas ela é muito comum, a dor pura, a gente chama de dor axial, isso pura. E essa dor, ela cada vez vai sendo mais comum. Eu sempre costumo dizer que a gente tem um tripé, né, que leva a esses problemas da coluna, que tudo isso faz parte de uma doença degenerativa. São as coisas que você faz para a sua coluna, exercícios errados, né, sem orientação, você ficar muito tempo numa mesma posição, você ficar em pé, dependendo do seu trabalho. Por isso que a gente tem muita preocupação com ergonomia em si. Somado às coisas que você não faz, que aí são os exercícios para se proteger e proteger esse arcabouço ósseo. A gente tem que ter uma musculatura muito boa, que depois a gente vai ter uma aula disso aí. Temos um fisioterapeuta hoje que no final da nossa pauta, vocês vão ver muito legal, com várias dicas desses exercícios, né? Exatamente. E a terceira é uma herança genética. Quem nunca ouviu falar, minha tia, minha mãe, meu avô sempre teve problema na coluna, nossa, muito grave. E hoje a gente tem ido mais a fundo para descobrir como evitar isso, tentar orientar, a gente está muito mais orientado e antenado nas coisas, né? Com essa comunicação hoje que a gente tem. E aí o que acontece? A gente consegue prevenir ou atrasar essa evolução da doença degenerativa que a gente está vendo aqui. Que é o ápice aí da dor. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Como você tem um trabalho, inclusive, com essa parte de nutrição de atletas e tal, não só atletas, né, mas vamos falar de um público geral que pratica atividade física não sendo atleta. O que você acha que muitas vezes é o principal erro das pessoas hoje na alimentação, que faz com que a gente não encontre ou não tenha nesses alimentos coisas tão básicas que antigamente as pessoas demoravam para apresentar até algum problema de saúde? Por quê? Porque isso aqui, que é comida de verdade, já estava introduzido sem querer, né? O que você acha que é o problema? De fato, são as comidas prontas, a falta de tempo? Olha, eu acho que é um combo, né? Então, as pessoas elas estão deixando de fazer uma alimentação super saudável, onde você tem o básico 1 da nutrição,
que são os 3 grupos alimentares. A gente pensa em energéticos, construtores e reguladores. Aí as pessoas tiram tudo isso da frente e falam, eu preciso comer chia. Esquecem do arroz, esquecem da batata, da carne, não sei o que, e colocam um alimento diferente. Eu preciso cortar o glúten. Então, vamos cortar porque o glúten, blá, blá, blá. Se você não tiver intolerância a glúten, não precisa cortar o pão. Deixar de consumir o pão é fazer uma atividade física sem combustível. Então, às vezes, não, eu vou tomar um suplemento. E pega um suplemento que não tem a energia própria para a atividade física. Então, faltar a energia e praticar um exercício é promover lesão. Se você estiver em desacordo. Era aí onde eu queria chegar. Exato. Não adequar a alimentação e fazer ainda uma atividade física sem orientação também dá problema. Pode. E aí a inflamação que a gente está falando, que vem depois desse processo, sempre tem uma inflamação pequena quando a gente tem uma prática esportiva. Então, a musculação em si, ela promove uma pseudo-inflamação. Né? O exercício em si. E aí o organismo, ele vai lá e ameniza, né? Então a gente tem a recuperação no pós-exercício. Independente da prática esportiva ou não, qualquer movimento que você faça mais rápido, que você possa machucar um pouquinho a musculatura, você vai reparar isso naturalmente. Entendi. Então, ter alimentos que auxiliem na reparação também vai ser importante. Então, na sua pergunta, você falou da falta de fazer uma comida balanceada. Óbvio, faltaram os 3 nutrientes. Segundo, modismo. Óbvio, você falta o alimento natural e usa muita coisa fora de casa, um fast food qualquer. Os fast foods estão até tentando ir na levada de ter coisas mais balanceadas. Mas deixar de comer em casa, deixar de comer um arroz, feijão, de pegar uma boa porção de proteína e frutas, verduras e legumes é a parte mais importante da nutrição. A gente precisa de antioxidantes que são para prevenir o envelhecimento da fruta, do legume. E aí, quando a gente consome, ele também auxilia na redução do nosso efeito oxidativo. Do nosso envelhecimento. Exato. Então, faltar são 10 porções. De 7 a 10 porções ao dia de frutas, verduras e legumes. É bastante? Não! 3 frutas ao dia. Tem muito paciente que chega e fala assim, eu como 1 a cada 2 dias. Como? Não é para comer 3 bananas. Então, você vai comer uma banana, uma laranja e um pedaço de mamão. No outro dia, você pega um alaranjado da cenoura ou da abóbora e pega outro alimento e vai fazendo a combinação. Tem que ter uma alimentação colorida. Tem que ter verde, tem que ter laranja. E não vale gelatina colorida ou alguma outra coisa. Cheio de conservante. Não, a ideia é tudo, né? A gente até vai entender aqui, vocês já viram a mesa, vou pedir até para os meninos mostrarem bem, para vocês verem os itens que estão aqui. A gente vai falar mais um pouquinho de cada um deles, a gente já falou da uva e um pouco da cúrcuma. Agora, a gente tem outro vídeo para mostrar, que é essa parte da cervical, que também pode ser comprometida. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Tiago, que é o seguinte, unindo um pouco essa parte de atividade física. Quando o paciente começa a ter dores com frequência, então ele acorda com dor, aí no meio do dia ele levanta, porque hoje a maioria das pessoas trabalham ou muito sentadas ou em pé o tempo todo, aí ele levanta, ele fala, poxa, continua doendo, aí ele vai praticar atividade física, ele vai para academia com as costas doendo e assim vai uma bola de neve. O que deve ser feito? Ele deve parar as atividades, ele tem que procurar ajuda, ele tem que prestar atenção onde é essa dor? Eu acho que primeiro prestar atenção e depois procurar ajuda, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente tenta diagnosticar alguns sinais de alerta para saber, olha, por exemplo, a dor é de manhã, então a gente já pensa em alguma coisa, a dor é só à noite, a dor é noturna. Então, assim, tem algumas coisinhas que a gente tem que, numa conversa, numa consulta, a gente consegue levar para um certo caminho. Então, procurar uma ajuda, sim, é o mais interessante. É o início para não deixar aquilo piorar. Exatamente. Praticar atividade física, quando a gente está no momento de dor, isso não é legal. Depende da atividade que se faz e depende qual a característica da sua dor. Por isso que é importante o diagnóstico primeiro, para depois a gente falar. Você comentou muito inicialmente sobre a qualidade de vida, né? Então, acaba com a qualidade de vida. Exatamente. Então, na minha concepção, e a gente trabalha num lugar que preza por essa qualidade de vida e essa multidisciplinaridade com comer bem, praticar a atividade física correta, assim você vai prevenir muita coisa ruim que pode acontecer com o seu corpo. E aí sim, mesmo se você tiver um problema, a chance vai ser menor e a gente vai conseguir cuidar disso com mais destreza do que um paciente que é totalmente sedentário e que a recuperação das coisas é muito mais fácil. Agora, antes de colocar... Você quer colocar agora, Má? Vamos colocar esse vídeo, depois eu vou colocar essa pergunta e vai separando perguntinha do público, eu sei que chegaram várias. Vamos colocar na tela, a gente... vamos acompanhar aqui mesmo, pode ser? Isso aí. Aí a gente vai falar então de um problema que pode surgir na cervical, que é a...
hérnia de disco cervical. Certo. Na verdade, como a gente está vendo, a gente viu, é muito parecido com o outro vídeo, esse aí. A gente só tem uma diferença, que a coluna cervical ela mexe um pouco mais. E hoje está muito na moda com o advento dos celulares, smartphones, iPad, tablets. A gente fica muito assim, então a gente força nessa posição de flexão do pescoço, a gente acaba forçando muito esses discos, mas não são só eles que causam a dor. Tem articulação, tem ligamento, tem músculos, e isso tudo altera a tua biomecânica quando você está indo para frente. E, assim, hoje em dia, tá cada vez mais, todo lugar que você olha, se a gente olhar aqui, já está vendo um monte de gente no celular. Se fica assim, aqui assim, isso vai acelerar o processo de degeneração dessa parte importante que a gente está vendo no vídeo, que é o disco intervertebral. E aí pode causar uma hérnia de disco. E, claro, a maioria delas a gente trata conservadoramente, com fisioterapia, medicamentos, mas pode sim ter que precisar de uma cirurgia. E olha, isso é doença da vida moderna, né? A gente pode dizer. Porque é impressionante, e não tem outro jeito, né? Pelo menos eu nunca vi, né? Se olhar assim, as pessoas estão paradas e levantando e mexendo ali nos seus aparelhos, né? Então isso é o ideal. O ideal, mas a gente tem que tentar dar uma mesclada, né? Por exemplo, você está em casa, tenta fazer alguma coisa mais deitado e tal. E tentar mesclar, tem que sempre fazer exercícios de alongamento, tudo que isso vai te ajudar a ter menos dor. Vamos falar um pouquinho dos elementos que você trouxe, então? Vamos. Características importantes, então, de anti-inflamatórios, né? Como na verdade, a gente tinha falado do cúrcuma, do gengibre, do vinho, que tem o resveratrol. Os nomes são bem complexos de cada um deles, eu acho que não vale a pena entrar nesse detalhe, mas é interessante que, por exemplo, as castanhas, elas têm uma substância que ajuda na vasodilatação. E aí auxilia na remoção de substâncias ali no processo inflamatório e tudo. Então ajuda bastante, pelo menos uma porção de castanha ao dia. A gente estava falando antes, vocês falaram de ômega 3, na alimentação a gente consegue isso em peixes, sardinha, que não é muito caro, né? Sardinha uma latinha. Barata, né? Você pode utilizar isso em algumas preparações que é bem interessante. E tem a semente de linhaça. Na semente de linhaça, tanto a dourada quanto a marrom, a dourada é a mais cara, porque ela é orgânica, e a marrom, que ela é para climas tropicais. É por isso que a dourada é mais cara? Isso, não sabia. Ela é orgânica. Então, na verdade, se você utilizar a linhaça junto da sua refeição, na salada, num suco, como esse suco que a gente fez um exemplo aqui, é bem interessante. Eu vou provar. A gente fez um suco que tem a beterraba, que é super interessante. A beterraba ajuda bastante em dor também. Misturamos a semente de linhaça, a laranja, que tem vitamina C. E a vitamina C ajuda nesse processo de regeneração. Bela vitamina, hein? Essa tá bem grossinha, tá gostosa. Sandrinha que falou, você quer que eu vou coar, cara? Eu falei, vai coar nada, vou tomar com tudo. E ela tá com semente de linhaça. Tá sem adoçar, mas a beterraba é docinha. Então fica o ácido da laranja, é bem gostosinha. Você poderia colocar uma couve junto, se quisesse. Tem um toque de gengibre, né? Então dá pra fazer bastante. Sandrinha, campeão. Adorei. Ali também a gente colocou o alho, ele é bem anti-inflamatório também, e o abacate. Entre todos esses, a gente também tem um pouco de gordura monoinsaturada que está no azeite. Então, o azeite, é sabido que quando você consome gordura saturada ou óleo, fritura em excesso, você aumenta a inflamação. E o consumo do azeite ajuda a diminuir. Então, em equilíbrio, é bom acrescentar um pouquinho mais de gordura do tipo monoinsaturada, que também está presente no abacate. Por isso eu coloquei ele aqui. Olha, então, que esse combo açúcar demais também não é legal. Aumenta a inflamação. E carboidrato refinado? Também em paralelo, muito cuidado com isso, porque o carboidrato refinado, a farinha é refinada, e se ela estiver junto de uma refeição que tenha fibras, proteína e tudo, ela é super bem-vinda. Então, excesso de bolachinhas a toda hora, super simples, não é legal. Mas o carboidrato simples, vindo de uma farinha, numa preparação como um pão, alguma coisa, é super bem-vindo. Não é pra gente ficar neurótico e querer tirar tudo da frente. Não. Vai buscar um nutricionista que a gente consegue explicar direitinho. É isso aí. Vamos lá, Má. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para tirar dúvidas, então? Vamos colocar primeira dúvida na tela do público, olha lá. Quem escreveu pra gente, Simone, um beijo. Quais restrições em relação à atividade física para quem tem hérnia de disco? As restrições variam de acordo com a região que a hérnia está localizada? Então, doutor Tiago, e aí? Sim, vou começar pela segunda pergunta. A gente tem que a gente tem problemas, tem que saber diferenciar a região primeiro, para depois você restringir algum tipo de exercício específico. Em linhas gerais, aí já partindo para a primeira pergunta, a gente tem que, em primeiro momento, restringir impacto.
Tá. A gente tirar de atividades de impacto e alguma coisa de fortalecimento, provavelmente dito, que vai forçar um pouco mais a região onde a hérnia está instalada. Porque isso pode piorar o quadro. Então, corrida, até aquela corridinha na escada, né, que a gente já falou aqui, que agora virou moda, né, lá na escadaria Sumaré, coisa e tal, então evitar também. Num primeiro momento, né, isso, Tá. até a gente entender o que é e se proteger. Veja bem, hoje em dia, voltando para a qualidade de vida, a gente não quer tirar ninguém de atividade física que gosta. Então a gente tem que preparar essa pessoa, esse paciente, para fazer o que gosta. E aí sim a gente vai ter um bom resultado geral. Não vai adiantar, né, parar de fazer tudo. Exatamente. Vai ter outros problemas. Vamos colocar mais uma perguntinha, Má, do público, então vamos aproveitar esse momento para tirar mais umas dúvidas, para eu fazer então a conclusão aqui no estúdio. Carla, um beijo para você. Existe algum exercício que possa ajudar a diminuir a dor nas costas e pescoço para as manicures? Vamos guardar essa perguntinha da Carla? Essa perguntinha nós vamos fazer daqui a pouquinho com o nosso fisioterapeuta, que vai chegar, a gente vai fechar o programa com ele, porque ele vai mostrar diversos exercícios. Vamos guardar a perguntinha da Carla para fazer com ele. Quer fazer mais uma, Má? Mais uma então, tá? Tem mais uma pronta. Magui, um beijo. Qual a melhor posição para dormir quando estamos com muitas dores nas costas? Era aí que eu queria chegar, até pra gente concluir. Como é que é essa história do sono? Na verdade, assim, a gente precisa ter um sono bom, mas existem algumas posições, por exemplo, a gente chama supino, né? Decúbito ventral, quando você está com a barriga para baixo, isso você está fazendo uma hiperextensão geral e se você não tem um preparo para isso, você vai forçar mais a sua coluna. Tá. Então, o ideal, em linhas gerais, é você, para problemas na coluna lombar, é você dormir de lado com um travesseiro no meio da perna. Tá? Aí varia o lado que você tem esse problema. Para cervical, o ideal também é dormir de lado com um travesseiro onde você tem a distância da tua orelha até o teu ombro e não seja nem muito duro, nem muito mole. Tá, isso... Esse é o ideal. Aí, em linhas gerais, né? Não dá pra gente Não, e dormir virado para baixo é uma delícia, né? Todo mundo que tá acostumado quando tem que virar, nossa, demora muito mais para dormir, mas eu acho que aqui a gente tá falando então de prevenção, a gente não pode esquecer. Pra gente encerrar, Dr. Tiago, hoje a gente sabe que os avanços da medicina são inúmeros e que muitos tratamentos e até mesmo as cirurgias devolvem qualidade de vida para o paciente. O que você gostaria de dizer sobre isso? Na verdade, hoje em dia, diria nos últimos 10 anos, a gente evoluiu muito em termos de tratamentos, né? E, claro, a cirurgia em si é o nosso goal, o nosso objetivo para tentar, porque existe um problema mecânico. A gente precisa melhorar esse problema ou resolver esse problema mecânico. E algumas vezes a gente cai num problema de cirurgia. Veja bem, isso é muito comum, problema nas costas, e a gente está falando de uma porcentagem muito pequena, de 3 a 5% que são os candidatos a uma cirurgia da coluna. Tá. Então isso não é para todo mundo, não é você chegar e falar assim, olha, eu preciso operar, não. Existe uma série de passos a serem dados, a não ser que você não consiga mexer a perna, mexer o pé, mexer o braço. Isso sim é uma urgência que a gente chama. Tá. Fora isso, a gente tem que tentar sempre um tratamento não cirúrgico. Mas, hoje em dia, a gente evoluiu no ponto da cirurgia, porque como tem muito, a gente acaba tendo um volume grande de cirurgias. Então, a gente está cada vez mais evoluindo em termos de cirurgia. Hoje, as cirurgias menos invasivas, eu acho que vocês estão vendo nas vídeo, imagens aí. Essa é um tipo de cirurgia que a gente não entra tradicionalmente pelas costas, a gente entra pelo lado, a gente entra pela barriga. Então, com isso, a gente chama isso de menos invasiva, né? Não é minimamente invasiva, é menos invasiva do que a tradicional. Com isso, a gente consegue proteger os seus músculos das costas, que são muito importantes para uma recuperação e para o que você vai fazer depois, que é sim exercício, tá? Se você pensa que você vai operar e não vai mais fazer exercício, está errado. Está errado. A ideia é que a gente consiga te devolver uma qualidade de vida boa. E com esse tipo de cirurgia, ou alguns outros, esse é um tipo um pouco diferente, que a gente entra pelo lado, a gente consegue ter uma recuperação muito mais rápida, em termos até de dar alta para o paciente no dia seguinte, ou até no mesmo dia. Que fantástico. A gente evoluiu nesse ponto.
E como a gente está falando também de um público jovem que pode, né, ter essas coisas, a gente não está falando só de uma idade avançada, a gente está falando também de um público jovem. A gente tem que estar atento a tudo isso e por isso, então, queria a sua conclusão também, Andréa, porque a alimentação, eu acho que é aí o que a gente leva, né, desde sempre, não só no hábito, mas na prevenção e que também, claro, é tratamento, não deixa de ser um tratamento. A gente não vai, claro, abrir mão de remédios, etc., mas a alimentação também está ligada a muitos tratamentos, como você contou. Pode dizer. Eu acho que é importante hoje a gente ter um pouco de cautela em relação às diversas formas de se alimentar que estão disponíveis em tudo que é rede social, em todos os lugares. Então, a ideia de você ter, primeiro, a certeza de que você está no caminho certo, que você vai pensar nos alimentos que são mais importantes no seu dia para ter uma quantidade de material de construção para músculos, osso e tudo aquilo que você precisa manter. E aí sim, depois disso, aliar um pouquinho desses alimentos que a gente trouxe para quem tem muita dor, né? Tentar aliar isso, mas nunca a alimentação vai tratar a dor. Né? Então vá ao médico, faça todos os exercícios que deve fazer e faça um pouco da alimentação junto do nutricionista, porque se você vai parar de fazer exercícios e você fazia muito exercício, com certeza você vai diminuir o seu gasto energético. E isso vai sobrar um pouco, pode ser que você aumente o peso. E se o exercício era para emagrecer e você vai parar de fazer exercício, você tem uma brecha aí para perder todo o resultado que a gente estava conseguindo. Então, não abandonar as práticas corretas da alimentação e o que eu acho mais importante hoje é você inserir no seu dia a dia o que você mais gosta e junto desse que você mais gosta, colocar alguma coisinha da moda que você tenha vontade de experimentar, alguma coisinha assim que dá para substituir, mas sempre respeitando uma alimentação balanceada. Sem abrir mão dos elementos principais. Exato. Né? Até porque isso que você citou do sobrepeso também pode ser um causador de problemas e de dores quando tem aí o excesso de peso. Lógico. Quero agradecer Dr. Tiago Coutinho, que é ortopedista. Eu vou passar para vocês um contato. Obrigado. Ele é do Instituto Vita, tá? O telefone de lá é o 3123-8482, 3123-8482. Tem o site drtiagocoutinho.com.br. O doutor é abreviado. E no Facebook também, Dr. Tiago Coutinho. Acho que está assim no Facebook. Eu não uso tanto. Não usa muitas. Melhor a gente passar o site, que as redes sociais não são tão acessadas. Então, telefone, site e agradecendo, queridíssima Andréa Zácaro, não erro mais, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Quem quiser entrar em contato com ela, 4438-8584, 4438-8584. E você está no Face? Tô. Andréa Zácaro Barros, nutricionista. Você já encontra todo o trabalho dela. Muito obrigada mais uma vez. Adoro sempre. Doutor Tiago, obrigada, viu? Beijo na esposa, beijo na filhona e até a próxima, gente.